Olha aí. Primeira, Marcelo. Silvia Becker Pinto. Olá. André Silva. Aninha. Antônio Sérgio. Oi, Ana. Bruna Campelo. Professor Kurkowski. Vem, professor Kurkowski. Vamos lá. O povo está ávido por sua sabedoria. Ficamos um tempo fora, né, pessoal? Agora retornamos. Olha o homem chegando aí. Olha aí, rapaz. Olha aí. Custou essa live, hein? Culpa minha. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Esse meu celular tá um problema aqui. Estão me chamando agora? Não. 36 já, ó. Tu tá requisitado, hein, cara? Que nada, isso aí é tu. E o pessoal que te acompanha aí, o pessoal que te segue. É nós, como diz o outro. Bom, apresentando. Rafael Chuvês, eu sei falar. Kurkowski, né? É promotor de justiça no Sergipe, eu vou começar por aí. Embora já tenha passado pelo Ministério Público do Maranhão. Eu estou vendo aqui o livro, aqui tem um currículo enorme, mas eu vou me fixar que é gaúcho, formado pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Com orgulho, com muito orgulho. E é manda-chuva lá em Brasília, no Mato Grosso, num monte de lugar. Muito bem. E autor da obra Execução Provisória da Pena no Júri, Fundamentos Políticos e Jurídicos, que eu reputo, né, um tema de extrema importância, já há algum tempo, né, agora está mais em evidência por causa do julgamento no Supremo Tribunal Federal, e é um tema em que você não encontra muitos autores e muitas obras no direito brasileiro. E depois eu vou te contar um segredo, Rafael, sobre esse tema. Vou precisar da tua ajuda. Mas eu ganhei aqui uma obra, tive o prazer de ler o primeiro capítulo, não pude ler todo inteiro, mas o primeiro capítulo, eu vou dizer a quem nos acompanha, já impressiona pela clareza do texto, pela profundidade da investigação e pela excelente fundamentação histórica, filosófica, dogmática, e tudo isso casando com o efeito prático, que é mais importante. Então, a tua obra, Rafael, permite dizer, ela é realmente muito destacada hoje na doutrina brasileira. Vou repetir. Filosófica, dogmática, faltou o quê? E fundamentalmente se aplica à prática forense. É muito importante na aplicação aos casos concretos. Então, com essas palavras que eu te saúdo... É um baita elogio. Já te passo a palavra. Daqui a pouco eu vou estar no patamar, talvez, científico de alguns colegas. Por enquanto, eu sou um trabalhador do júri, né? Mas a minha saudação e o microfone, digamos assim, é teu para as apresentações iniciais. Nós já temos 54 pessoas e uma plateia, digamos assim, pelo que vejo aqui, de muita qualidade. Plateia qualificadíssima. Eu vi aí alguns nomes entrando, tem o Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, o Octa agora, MP Tocantins, André Taroco, teu colega aí, tem vários colegas que entraram, colegas meus, o Luiz Fausto. Agradeço a todos vocês que nos prestigiam essa noite para falar desse tema que nunca foi tão atual quanto agora, sobretudo a partir de 2016, quando entrou na pauta o julgamento da execução provisória após o encerramento das instâncias ordinárias. Então foi muito bom, esse período muito produtivo, Amorim. E fica o agradecimento em primeiro lugar a ti. Eu me sinto deveras muito honrado diante desse teu convite. Afinal de contas, eu acompanho, eu te sigo no Instagram, sei do teu curso que é excelente, e do que é bom nós temos que fazer propaganda mesmo. Então fica aí o registro, fica aí a dica para os colegas. E tu é um cara que estuda e ensina a júri há anos. Todos te têm como um ícone, uma referência nacional. Eu falo isso sem bajulação,
Eu te conheci faz o quê? Cerca de 2 anos. Foi num evento no Mato Grosso, pela Confraria do Júri, com o Ministério Público de Mato Grosso. Aquele evento foi muito marcante para mim, que eu pude te ouvir e te conhecer pessoalmente, finalmente. E sabes que hoje eu ganhei um aluno do Sergipe. O nome dele é Fábio, eu não me recordo o sobrenome, nome de família. Putumo Juve. Se matriculou hoje. Já pode estar desfrutando, se quiser. Eu acho que eu não tenho modéstia falsa para dizer, Rafael. O curso é bom. Ele é bom e também é novo. Assim como o teu livro, ele é algo novo na matéria. Né? Mas não viemos aqui para falar do meu curso. Vamos tocar a execução provisória da pena do júri. Sabes que eu vou te confessar já antecipadamente que me despertou. Eu tentei fazer um doutorado uma vez em Buenos Aires e era o que eu tinha de possível mais perto e acabei não concluindo por causa das atividades do júri. Eu pus fora dinheiro, embora eu tenha estudado, aprendido, uma experiência boa, porque eu não consegui terminar. E eu hoje começo a amadurecer a ideia de estudar na Europa. Amorim, deixa eu só te interromper, desculpa. Eu só tenho que registrar a presença da minha primeira Procuradora-Geral de Justiça, Maria de Fátima Travassos Cordeiro, que entrou na nossa live e nos acompanha. Minha primeira PGJ, um beijão. Olha que honra. E eu pensei que uma das coisas que pode ser investigada, até em nível de direito comparado, é essa diferença. Os sistemas muitas vezes não são diferentes, é uma palavrinha ou outra na Constituição, de por que em outros países, talvez Itália, talvez Portugal, se cumpra, não especificamente no júri, se cumpra uma sentença criminal no 2º grau, né, se execute, e aqui nós temos que esperar a decisão última lá do embargo dos embargos do Supremo. Eu penso que talvez seja uma linha boa de pesquisa também, e em direito comparado, constitucional, né? Eu vou te consultar sobre isso depois. À vontade, às ordens. Vamos começar? Aqui a obra, ela vai ficar virada aqui, as letras aqui, ó. As nossas lives, Rafael, elas têm falado muito do promotor chão de fábrica, como diz o Antônio Sérgio, embora ninguém seja propriamente só um chão de fábrica, né? Isso não pode ser tido como pejorativo também. Do promotor lá de mais de 1000 júris, do promotor lá da região X, da região Y, mas eu também estou abrindo espaço, em breve, para promotores que já estão aposentados ou que estão na Procuradoria. Então nós vamos ter aqui talvez Silvio Munhoz, Silvia Becker Pinto, Rômulo Paiva Filho, eu esqueci alguém importante aqui, mas eu vou lembrar daqui a pouco, que não é do Rio Grande do Sul. Marcelo Monteiro, pelo amor de Deus, que é um monstro também, Rio de Janeiro. E antes disso, eu estou apresentando colegas que escreveram obras. Então eu trouxe aqui o Luiz Eduardo Santana, do Mato Grosso do Sul, outro dia. Vou trazer outros colegas, pretendo trazer o Diego Pesce aqui, talvez, o Leonardo Jardim. E hoje é o teu dia. E vamos falar na linha da obra aqui, ó. Execução provisória da pena no júri, fundamentos políticos e jurídicos. Nota de apresentação do Luiz Roberto Barroso, que parece que encampa bem essa tese, andou até te citando lá no voto outro dia, né? Vamos começar pelo histórico lá, porque o histórico é importante, né? Vamos começar pelo histórico. Sim. Como é que se formou? O Tribunal do Júri, afinal de contas, ele é de 1215 ali, ou ele já tem raízes anteriores? Como é que funciona isso? Rapidamente. Anteriores, muito brevemente, mas, Amorim, só para explicar aqui, eu estou vendo alguns nomes que entraram que não são pessoas do direito, ou pessoas graduadas no direito ainda. E só para explicar uma questão que é óbvia para nós, promotores de justiça e advogados em geral, mas o seguinte, para o pessoal entender, até pouco tempo, o réu era julgado no júri, condenado por um conselho de sentença. Essa sentença, essa decisão é praticamente irrevisável, ou seja, não pode ser substituída, e mesmo assim o réu saía em liberdade, condenado a 15, 16, 20 anos, que é um homicídio com 2, 3 qualificadoras, na média fica isso, ele saía pela mesma porta de entrada ao lado dos familiares da vítima. Eu, enquanto promotor, nunca entendia isso e não aceitava. Era uma insatisfação pessoal. Eis que entrei no mestrado e despertou o interesse, a curiosidade acadêmica de entender isso aí. Aí que eu fiz esse estudo
até abrangente do júri para compreender o que é o júri. E nós não podemos, Amorim, falar de júri sem analisar a origem do júri e o significado da propalada soberania dos veredictos. Então, começando pelo histórico, muito breve. Diga. Ele foi cambiando, né? O júri, inicialmente, era aquela ideia de uma garantia do cidadão ante ao arbítrio estatal, né? E uns ainda hoje dizem que o júri é só isso. Para o meu pasmar. Mas tudo bem, é o direito. Vai lá. Mas vamos lá, então. O registro histórico. Júri, mas no decorrer nessa evolução do tempo, júri sempre manteve as características essenciais. Julgamento por populares, pode misturar com juízes técnicos ou não, mas a essência é julgamento popular. Obrigatoriamente. Agora eu paro. Desculpa, nós vamos ficar interrompendo o outro que nós somos promotor de júri. Pô, entrou o Cláudio aí, ó. O Cláudio do júri de BH. Olha que espetáculo. Hein? Entrou no júri da Paula Dolabella. Deve ser aqueles camaradas aqui que usam o Instagram da mulher. Mas tudo bem, um abraço, Claudião. Toca lá de volta. Vamos retornar, então. O júri, ele se manteve, ele mantém as características essenciais, que é julgamento por popular, escolhido obrigatoriamente pela sorte, sempre com possibilidade de recusa. Recusa peremptória, aquela recusa imotivada. O jurado sorteado eu não quero. Além disso, são basicamente essas as características essenciais observadas sempre... Essa recusa é antiga já, né? Desde Roma. Desde a antiga Roma, que é de onde provém o júri, de 1500 a.C. Tem uma disputa na doutrina se o júri seria originário de Atenas, Grécia ou Roma. Eu escrevi um artigo com Atenas. Tu falaste no teu livro até na possibilidade dos juízos lá israelitas, né? Mas sim. Ficaste com Roma. Fiquei com Roma pelo convencimento da literatura, enfim. E também é essencial do júri a decisão íntima, não motivada. Ou seja, o jurado, para condenar ou absolver, não precisa expor o motivo. Ele tem que ter uma tese, ele tem que ter um motivo, mas não precisa expor. Tem a evolução disso, chegamos até 1200, Carta Magna. Ali vem o devido processo legal, vem a necessidade do júri, para que o cidadão possa perder os seus direitos. Avançamos rapidamente, temos ali por 1680, 1700, a importação do Instituto para os Estados Unidos, em que ali seguiram-se basicamente a estrutura básica do júri inglês. Nos Estados Unidos começa-se a verificar que o júri, além de ser essa garantia exclusiva do réu, é a garantia da sociedade de poder exercer o direito dela de julgar os seus pares que são acusados de crimes dolosos contra a vida, no caso do Brasil. No sistema americano outra gama de crimes. Diga lá. Querido. Eu lembro, tu está passando preocupado com o tempo, talvez, mas tem coisa importante, que os americanos desenvolveram isso, e a única crítica que eu faço no teu livro é que eu não gosto do termo estadunidense, eu prefiro americanos, mas a gente discute isso outra hora. Os americanos, porque o nome do país é Estados Unidos da América, os americanos, sem criar polêmica, os americanos desenvolveram isso aí para o júri, né, como forma também de um exercício soberano afastado do julgo da corte inglesa, não é verdade? Essa questão Exatamente. Essa questão é importante. Era para afastar o julgamento técnico e permitir que a própria população, o próprio povo, fizesse o julgamento. Tinha uma situação de imprensa até, né? Tu citaste um caso de imprensa, acho que não sei se de Boston, não esqueci aqui agora da cidade qual era, mas tem um paradigma ali, né? Tem um paradigma muito notável, o caso de imprensa, e tem um outro, e é por isso que veio o júri, que os jurados, já existia o júri, o caso em inglês, os jurados absolveram o réu. Isso. Todos os jurados foram condenados por terem absolvido e foram condenados à morte. Para evitar esse arbítrio, esse desrespeito, é que o júri evoluiu até chegar à soberania, uma decisão absoluta que deve ser respeitada e não pode ser substituída pelos juízes técnicos. Tá, e a história do grande júri, do petit júri?
Sim, porque nós o grande júri faz mais ou menos o que faz hoje o juiz de pronúncia? É uma função equivalente, que já teve no Brasil na época do Império. Nós já tivemos grande júri. Sim. E pasmem, no nosso júri já se admitiu a comunicabilidade entre jurados. E isso tudo na época do Império. Então o grande júri nada mais é responsável por verificar a viabilidade da acusação. Tem um mínimo de prova para condenar? Tem. Ok, o processo prossegue. Não tem um mínimo de prova para condenar para que impronúncia. E só um registro aqui também, Amorim. Entrou aqui o meu corregedor do Maranhão, doutor Ilui Nicolau. Muito obrigado. Eu quero comunicar ao corregedor do Maranhão que já estou com... Aqui no Rio Grande do Sul a gente usa a expressão carreira atada. Ou seja, a competição já tá marcada, mas não é uma competição. Nós teremos aqui, no começo do mês que vem, se não me engano, na nossa agenda, nada mais nada menos do que Samarone Souza Maia, craque de bola e de júri, promotor do júri de São Luís do Maranhão. Vamos voltar de novo? E no Brasil? Vamos voltar. Então, sobreveio com essa característica, houve a evolução. Vamos falar de Brasil, então. Brasil implantou o júri, primeiramente para crimes de imprensa, e o júri foi implantado no Brasil antes de Portugal, de quem o Brasil ainda era colônia. Uns 3, 4 anos antes de diferença. Aqui no Brasil passou por essa evolução, e no início, o que precisa ficar claro aqui? O júri no Brasil era tido exclusivamente como uma garantia individual do direito individual do réu de ser julgado pelos seus pares. Ponto. Eu só explico aqui, Amorim, é uma distinção acadêmica entre júri, entre garantia e direito. Isso aí, Rui Barbosa já explica. Direito é aquela disposição escrita que assegura um direito para mim, liberdade. A liberdade é um direito. Como é que eu garanto a minha liberdade? Qual é a garantia da liberdade? O habeas corpus. Então, o tribunal do júri em si é uma garantia do direito individual do réu de ser julgado pelos seus pares e, ao mesmo tempo, é uma garantia política da sociedade de julgar os seus pares, o acusado, no Brasil, da prática de crime doloso contra a vida. Eis a leitura constitucional que deve ser feita sobre o tribunal do júri. Pois é, eu costumo dizer aos meus jurados algo que eu encontrei o respaldo científico na tua obra. Eu digo aos jurados assim, nós votamos no deputado, votamos no prefeito, elegemos executivo, legislativo, e depois nos decepciona. Juiz e promotor, sequer nós votamos neles. Agora aqui os senhores vão exercer diretamente a jurisdição. É mais ou menos isso? É exatamente isso, Amorim. Pelo seguinte, aqui eu vou recorrer a Mauro Viveiros, Mato Grosso, e Aramis Nassif, que para a leitura do júri constitucional é ímpar, excelente. O júri nada mais é do que um instrumento de democracia participativa, ou seja, nos crimes dolosos contra a vida, eu, cidadão, administro diretamente a aplicação da justiça, decidindo se é para condenar ou absolver. Não tem um intermediário aqui. Não tem um juiz, um promotor, quem quer que seja, intermediário, não eleito por mim, cidadão, para aplicar a justiça ao caso concreto. Eu, cidadão, aplico diretamente a justiça. Esse poder é meu. Isso leva à soberania dos veredictos, Amorim. E uma coisa interessante, outro dia se falou aqui de um caso que o promotor pediu a condenação, aliás, a absolvição, em 1h30, e o advogado falou lá 30 segundos, e o júri condenou. Isso foi ao Supremo. E o Supremo disse, não foi afetada a plena defesa, o júri é soberano, manteve o julgamento. Quer dizer, o júri é tão soberano, exerce tão diretamente esse poder que é do povo, todo o poder é do povo, né? Está na Constituição, é dos fundamentos, que ele pode fazer isso, inclusive. Pode acolher os dois pedidos. Sim. Né? Eu nunca vi, infelizmente. Já vi alguns 4-3, não em júri meu. Eu já fiz júri que eu pedi absolvição e teve 2 votos para condenar, viu? Não, às vezes tem, acontece. Acontece, às vezes pelo antecedente do camarada, alguma coisa assim, né? Mas, então tá. Só para registrar aqui, Amorim, também rapidinho,
Conselheiro Esdras Dantas, do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito me honra aqui com a presença dele. Já trabalhei com conselheiro. Maravilha. Conselho Nacional do Ministério Público que tem feito alguns eventos aí, não sei se são anuais, né? Sobre o Tribunal do Júri, o que é muito louvável. Nós temos que resgatar o Ministério Público do Júri. Parece que nós temos que... E eu faço isso no meu curso, talvez, é outro objetivo. Resgatar o promotor do júri que pode haver dentro de um promotor que ainda não sabe disso. Todo mundo, no fundo, gosta, né? Vem cá, pô, traz esse povo para cá, vamos ensinar, vamos passar a experiência que a gente tem, que é uma área muito importante para o Ministério Público. É fundamental. Eu creio que talvez seja uma das áreas que nós estamos mais próximos da sociedade. Sim, ninguém nasce pronto para ser para ser promotor do júri. São raros os que têm a tua expertise e a tua qualidade inatas. A maioria nós aprendemos, é claro. Aí, sobre esse encontro, são os encontros nacionais, Amorim. Quem promove isso, quem organiza isso é o Renê Souza, do Mato Grosso. Tem a digital dele nisso aí. Tá certo. Eu quero te fazer uma pergunta aí, antes de tu ingressar mais adiante. Se o júri é um instrumento de exercício direto da cidadania, do poder popular, a Constituição diz que o júri tem plenitude de defesa, estilo das votações, soberania e competência para julgar os crimes contra a vida, dolosos. O que tu entendes? A Constituição exclui que a legislação ordinária possa vir a incluir também na competência do Tribunal do Júri, por exemplo, outros crimes que afetam de modo maior, diria eu, a comunidade, como, por exemplo, o crime ambiental, o crime contra o patrimônio público? Tens alguma posição a respeito disso? Claro que temos. No nosso estudo, nós identificamos esse traço, inclusive. Felizmente, no Brasil, Amorim, e a Constituição foi muito sábia aqui, pelo seguinte: ao dispor do Tribunal do Júri enquanto direito fundamental, ao dispor, então, tecnicamente como garantia fundamental, a Constituição estabeleceu a competência mínima do Tribunal do Júri. Não é a competência máxima. A competência mínima é crime doloso contra a vida. Este tipo de crime nunca poderá ser julgado a não ser pelo júri. Outros crimes podem ser acrescentados pela legislação ordinária. Nada impede, portanto, que o júri passe a julgar a corrupção, passe a julgar peculato, passe a julgar crimes contra o meio ambiente. Não tem problema. E hoje nós já temos essa autorização nos crimes conexos ao crime doloso contra a vida. Perfeito. Quando existe o exemplo clássico, o homicídio é a ocultação de cadáver. A ocultação de cadáver não é um crime doloso contra a vida, mas é julgado pela conexão, juntamente pelo júri. E uma nota interessante aqui, Amorim, muito breve, é o seguinte: ver a diferença, por exemplo, do Tribunal do Júri na Espanha. Na Espanha, a Constituição previu o Tribunal do Júri, mas não estabeleceu a competência mínima. Só disse, está previsto o júri, mas não disse qual era a competência. Resumo da ópera: demoraram 22, 23 anos para vir a lei regulamentando o Tribunal do Júri. 20 anos, portanto, na Espanha, que a democracia não foi exercida porque não tinha uma lei que dispunha sobre a competência do júri. Tu citaste na tua obra, eu vi isso também, e eu estive em Buenos Aires, ali por 2009, eu acho, 2009, 2010, no doutorado, e o júri na Constituição Argentina, ele estava velhinho já, né? Era 1853. 1853. Então me lembro ainda. E o povo na Argentina cobrava, as pessoas cobravam a implementação do Tribunal do Júri na Argentina. E os políticos seguravam, não queriam. Aí começaram a fazer Córdoba. Eu estive em Córdoba, falando com um promotor em Córdoba, eu não pude assistir. Uma cidade maravilhosa. Estive em Córdoba aprendendo como é que é o escabinado deles. E eles têm alguns estados que começaram com o escabinado. Parece que Neuquén, tem no teu livro ali, que foi o primeiro júri mesmo. E o interessante é que na Argentina tinha deliberação, jurado reserva, tudo isso tinha em Córdoba. Sabe o jurado reserva? Passou mal, o outro está assistindo, assume. Uma coisa, eu fiz inclusive um trabalho que eu não publiquei, eu tenho que publicar, de uma comparação entre o júri brasileiro e o escabinado de Córdoba. Eu escrevo as coisas e guardo, né?
Aí também não dá. Eu vou te mandar isso. Nós precisamos disso aí, Morinha. Abre essa mão aí. Mas então tu respondeste a minha pergunta, né? Eu só não sei se os nossos parlamentares vão ter interesse em estender isso aí, mas eu teria muito prazer de estender aquele dedo do promotor assim, ó, seu corrupto, seu poluidor ambiental. Agora é o seguinte, Amorim, outra conclusão a que se chegou no estudo aí, regimes ditatoriais não permitem júri, porque júri é outorgar poder à população, ao povo. Então nenhum regime ditatorial admite isso. Então, coincidentemente, ditaduras não permitem tribunal do júri. E outra coisa, né? Eu estudei isso aí lá. Eu me lembro que eu escrevi alguma coisa. Você vê que o júri, ou o arremedo do que fosse o júri, ele teve um hiato interessante entre Roma e o Normando, Guilherme, 1066. Sim. Porque aí foi o absolutismo no meio ali, né? Ou não? Não. Também. Foi. Mas ele foi se desenvolvendo no encontro com os bárbaros da Inglaterra que já praticavam algo parecido. Então vem o encontro que está falando. O júri sempre foi desenvolvido como forma de afastar o poder do governante, como limitar o governante, para trazer esse poder para a população. Mas vamos lá, vamos para a segunda parte do livro. O que tu escreve na segunda parte? Tu tem um roteirinho aí para falar? Me ajuda. Sim, tenho. A segunda parte basicamente o livro. Ele é dividido em três capítulos. Não tem ninguém nos vendo, vamos conversar aqui. Só faltou um vinhozinho, mas tudo bem. Vamos lá. O livro ele tem basicamente três divisões. A primeira é o fundamento político da execução provisória da pena do júri, que se trabalha muito a questão da soberania. E só um esclarecimento, Amorim, a soberania do jurado ela é igual à soberania de nós, eleitores, nas eleições. A Constituição fala em soberania como fundamento da República, artigo 1º, soberania dos veredictos, artigo 5º, quando fala do júri, e no artigo 14 da Constituição, aspas, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com igual valor a todos. Exatamente idêntico como é o voto no tribunal do júri. Portanto, toda a interpretação, raciocínio que nós outorgamos ao voto de nós eleitores nas eleições tem que ser outorgada, assegurada para o voto do jurado. O nosso voto nas eleições é imediato. Não fica esperando o resultado do julgamento de um recurso. Quando recorrem contra a eleição e querem anular tudo, o voto tem eficácia imediata, porque é a minha soberania. Tem que ser respeitado. E este é o exato raciocínio que tem que ser aplicado para o tribunal do júri. Dê soberania para aqui que eu me empolgo falando disso. Eu nunca vi essa abordagem, olha que interessante, né? Nem eu mesmo tinha pensado nisso. Vamos saudar a Denise aí, ó. BH tá em peso aqui, ó. Denise, Claudião e Ana Todd, ó. Espetáculo, ó. Mato Grosso do Sul, Odegardo. Tá o Brasil quase inteiro aí, rapaz. Espetáculo. E só gente boa, né? Portanto, vamos nos comportar bem. E assim, ó, o Manuel Gonçalves fez uma pergunta lá atrás, eu vou procurar. Enquanto tu procura, só explicando então, essa segunda parte do livro trata do fundamento jurídico da execução provisória da pena. Qual é o motivo de direito penal que exige o cumprimento imediato? Então o livro aqui incursiona pelo funcionalismo na prevenção geral positiva, muito com base em Jacobs. Não tem nada a ver aqui com o direito penal do inimigo, do qual eu sei que tu é adepto para júri de traficante, por exemplo. Mas não tem relação. O livro não abordou esse assunto. Fala apenas da prevenção geral positiva. E, muito resumidamente, a população, que é o destinatário, que é o cidadão fiel ao direito, ela tem que perceber que a norma, que o direito está vigente. Como é que eu, popular, acredito que o 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio, está vigente, se ao ano eu tenho 60 mil mortes? Tem alguma coisa de errado. Essa norma não pode estar vigente, porque se mata tanto. Então, o Estado tem que me comunicar para eu entender que o direito continua vigente. Como é que se dá essa comunicação? Justamente com a condenação e mais o cumprimento da condenação por quem violou o direito. Então eu, destinatário dessa mensagem, entendo. É verdade, o direito continua vigente por quê? Proíbe matar. O réu matou, mas o réu foi punido e está preso por causa disso. Então quer dizer que o 121 está vigente. Este é o resumo do segundo capítulo da obra.
algo interessante que tu dizes, né? Olha o Damásio aí, rapaz, Damásio Sobieski, o motor gaúcho. Uma coisa interessante aí, ó, que tu citas, e eu já vi outros autores citar, é que se o camarada está preso e ele é absolvido, ele é solto. Ele não responde ao recurso do Ministério Público preso. De modo que o raciocínio inverso, ele é legítimo. Mesmo que ele chegue solto, ele foi preso, ele foi condenado, nós temos que dar efeito àquela decisão. E é muito chato, realmente. Eu desço, às vezes, em Porto Alegre, no elevador do 5º andar até o chão, junto com o réu. Olha que coisa extraordinária. Não, extraordinário, Amorim, é o réu sair com a mãe da vítima. Extraordinário, Amorim, é eu verificar, num caso concreto, que já transitou em julgado, 10 anos para julgar o cara, 10 anos para julgar o réu, 7, 8 tentativas de júri. A todas, o pai da vítima, uma namorada lá do réu, compareceu. Sempre esperando. 10 anos depois, no 8ª, 9ª tentativa de júri, sai a condenação. Foram 4 dias de júri. O pai chega, entendeu, acabou, o pai vem para mim, ok, doutor, ele vai ser preso agora? O silêncio fala por si, silêncio eloquente. Eu não sabia o que dizer. E se eu não consigo explicar para um popular, um cidadão leigo, que isso é justiça, que isso é direito, isso aí é tudo, menos direito. O Marcos Alexandre, lá de Rondônia, baita promotor e colega, ele pergunta sobre a questão ali dos 15 anos do pacote anticrime, né? Dá uma palhinha sobre isso aí. Sim, Ficou boa essa legislação aí? Vamos lá. O limite de 15 anos agora, o artigo 492 disse o seguinte: a execução provisória da pena no júri vale, tá ok, desde que a condenação seja superior a 15 anos. Vamos lá, Amorim. Eu posso limitar a soberania dos veredictos, que tem força constitucional, a um limite de pena que não teve nada a ver com o fato concreto, tem que espelhar a dosimetria ao fato concreto, mas não tem relação com o fato em si. Eu posso limitar a soberania por um detalhe, que é o quantum de 15 anos? Claro que não. E aqui veja como o próprio legislador, ele foi certo, mas depois ele errou. Com todo respeito. Por quê? O legislador percebeu que o júri é especial, que o júri não deve esperar o trânsito em julgado. Por isso que o legislador proibiu, entre aspas, a execução provisória dos crimes comuns, mas permitiu no júri. Se ele fez isso é porque ele percebe que o júri é diferente. Ele sabe que a decisão é soberana. E a soberania não comporta esperar 15, 20 anos o trânsito em julgado. Então tem que cumprir de imediato. Agora, o limite, o critério de 15 anos é de uma infelicidade extrema. Tanto que o seguinte, já se sustenta... Fala, diga. Ele não tem ciência, né? Não tem relação nenhuma. Não. E detalhe, eu acompanhei toda a sessão da votação do pacote anticrime. O projeto original não tinha limite nenhum. Esse limite de 15 anos apareceu do nada, sem justificativa nenhuma, e não consta no histórico do projeto anticrime qualquer justificativa para isso. O relator de plenário simplesmente introduziu os 15 anos e passou. Eis a história do limite de 15 anos. Com base nisso, Amorim, é que eu escrevi um artigo aí que, para minha felicidade, foi acolhido tanto pelo PGR, pelo Aras, quanto no voto do Barroso agora, de um recurso extraordinário do MP de Santa Catarina, dizendo o seguinte: a interpretação conforme a Constituição com redução de texto. Eu mantenho o principal, que é a execução provisória da pena, e eu extirpo do texto, eu considero não escrita a limitação de 15 anos. Vamos ver, eu estou aguardando com muita... Eu estou aguardando mesmo esse resultado desse extraordinário aí para verificar como é que nós andaremos. Eu tenho visto muito, e aqui não é uma... Eu parei de criticar decisões do judiciário. Tu acompanhas meu Instagram, eu estou procurando abordar as coisas do ponto de vista científico. Em vez de dizer, o juiz errou porque o juiz é garantista, não, está errado por interpretação X, Y da norma tal, tal e tal. Então, assim, a soberania do júri não seria, vou te provocar, eu vou te largar uma batata quente. Ela não seria
ela não tornaria essa interpretação que tu estás dando, assim, ó, e que eu concordo, da soberania do júri, ela não inviabilizaria, do ponto de vista constitucional, a norma ainda vigente da absolvição sumária? Da absolvição sumária. Então, como é que o Poder Judiciário... vamos lá. A absolvição sumária... Diga. A absolvição sumária julga, cara. Ela julga. Ela enfrenta a prova completamente. No mérito. E ela enfrenta uma prova indiciária. Porque a prova só é prova quando chega o material. Sim. Olha o tamanho do problema. Então, eis a pergunta. O Poder Judiciário pode, com base numa prova extreme, absoluta, tirar esse julgamento dos jurados, que tem a competência constitucional para tanto, e absolver o réu? É o que tu está me perguntando. Isso pode ou não frente à soberania dos veredictos? Então, já temos reflexão sobre isso também, Amorim, que é o seguinte: nenhum direito, por mais sagrado que seja, é absoluto. Se eu tenho uma prova extreme, absoluta, incontestável, de que aquele acusado, aquele réu não praticou o homicídio, de que o homicídio não existiu, de que não foi ele, enfim, o autor do fato, diante dessa prova extreme, o motivo aqui é pragmático, utilitarista. Eu não vou movimentar toda a máquina judiciária para, ao final, a mesma decisão ser tomada por quem de direito, que é o Conselho de Sentença, são os jurados. Agora, tu verifica o seguinte, é uma regra básica de interpretação, Amorim. Toda regra de exceção, ela deve ser interpretada de forma restritiva. E se eu, juiz de direito, quero absolver sumariamente, é sinal de que eu retiro a competência constitucional do jurado para apreciar aquela causa. Eu estou violando o juízo natural, por assim dizer. Então a interpretação aqui tem que ser restritíssima. A prova tem que ser por A mais B mais C mais D. Incontestável. Aí, nesse exemplo, admitiríamos, nesse caso. Perfeito. E o latrocínio? O Manuel Gonçalves perguntou sobre isso aqui. Eu já conversei contigo sobre isso, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Quando você diz que o latrocínio é um crime contra o patrimônio, mas quando o cidadão ele tenta roubar e consuma a morte da vítima sem levar os seus pertences, e isso é considerado como latrocínio consumado, eu não estou te sacaneando aqui de novo. Eu não poderia interpretar isso aí como um crime contra a vida equivocadamente colocado entre os crimes patrimoniais? Vamos lá. Quem dá a resposta para nós aqui? Nelson Hungria. Nelson Hungria faz a análise perfeita. Qual é o objetivo, e a explicação tanto quanto acadêmica, inclusive, qual é o objetivo principal no crime de latrocínio, seja consumado ou tentado? É a subtração do patrimônio. Para essa finalidade, eu me vale do meio, que é o crime doloso contra a vida. Então, eu tenho dois tipos de crime. É um crime complexo, inclusive. Porém, um crime complexo. O que prevalece nesse crime complexo é justamente a minha intenção. E a minha intenção primeira, a minha intenção original é subtrair o patrimônio, e o caminho secundário do qual eu me valho para tanto é o homicídio. Então prevalece, neste caso, a minha intenção primária. Isso afasta a caracterização como crime doloso. A tua conexão está falhando, o Antônio Sérgio disse agora, eu já estou percebendo desde o começo, né? Não sei se é meu, acho que é teu aí, não sei se a minha voz está boa aí, pessoal. De qualquer modo, eu vou... uma vez que outra, com uma falha que outra. Eu estou discutindo com falha. Tá bom. Eu estou discutindo com falha. Eu estou entendendo, mas está um pouco de dificuldade. Aí alguém agora, Lorena Campesat, diz que está perfeito. O Antônio Sérgio que melhorou. Bom, se está perfeito, eu vou dizer que eu vou estudar um pouquinho mais, porque eu quero te enfrentar e o Nelson Hungria nessa questão aí. Mas tudo bem. Isso é para o futuro, eu sou novo ainda. Isso é possível também, né? Amigos divergem. Segue aí, segue o baile. Então, a dialética inerente ao direito. Felizmente é assim. Tá, e vencemos a segunda etapa do teu livro, então? Vencemos, que é a prevenção geral positiva. É demonstrar ao cidadão fiel ao direito que o direito continua vigente. E o Estado demonstra isso para ele mediante a condenação e o cumprimento efetivo da pena pelo réu.
Isso aí está na página 103 e 104. E depois tu fala do funcionalismo teleológico do Roxin, mas tu citaste Jacobs, que está no funcionalismo sistêmico, 108. Estou aqui com o teu livro, cara. E o Márcio Chile, que está nos acompanhando, entrou agora, monstro também da produção. Aí é bom, aí acabou a live. Deixa eu sair e chama ele. E o Chile me disse hoje, depois de uma live dele que eu acompanhei, e eu falei dessa questão e disse ele, no ponto de vista dele, ele disse, Jacobs não tem igual. Ele disse para mim, nem o Roxin, o ponto de vista do Chile. E tu está citando aqui o funcionalismo sistêmico do Günther Jacobs, né? Que é isso aí que tu explicasse agora, né? Muito a grosso modo, mas é isso. Aí tem a ver com a teoria sistêmica de Niklas Luhmann, mas a essência é isso, é demonstrar ao destinatário da mensagem que o direito está vigente. E o destinatário são cidadãos fiéis ao direito. Tu trouxeste até o Luhmann aqui para o nosso lado, que beleza, hein? Que bela obra, hein? Olha só. A modéstia à parte, Amorim, a pesquisa foi de fôlego, eu não entrei para brincar, e eu quis entrar para escrever alguma coisa prática, alguma coisa que eu fosse utilizar. Então eu me puxei para essa pesquisa aí, não vou mentir, não. Tá, mas e a conformação do direito processual penal para o cumprimento imediato da pena no Tribunal do Júri? Como é que é esse negócio? Aqui complicou mais. Aí é o terceiro capítulo do livro, é o capítulo mais autoral, em que eu mais escrevi com palavras próprias, porque eu tive que produzir. Eu tive que demonstrar como é que eu conformo o CPP, que não previa na época a execução provisória da pena no júri, à execução provisória da pena no júri. Como é que eu justificava isso? Se eu não tinha, em tese, o processo, o meio necessário para tanto. Aí, de novo, qualquer regra de interpretação, eu parto da onde? Eu sempre parto da Constituição. E aqui nós temos um princípio que o Cândido Rangel Dinamarca explora muito bem, que é da instrumentalidade do direito processual. O direito processual é instrumento, e na condição de instrumento, ele não pode atrapalhar a realização do direito material. O meu direito material, que está na Constituição, exige a execução provisória da pena para respeitar a soberania. Então, eu que me vire para adaptar o meu processo para realizar o direito material. E essa adaptação, que eu chamo de conformação, ela é fácil, Amorim. Porque estou anotando. Eu tenho no decorrer do processo penal todos os instrumentos e as etapas para justificar esse cumprimento da pena. Então, basicamente aqui, eu trabalho com a culpabilidade, que ela é definida pelos jurados. Culpabilidade nada mais é do que fato, Amorim, beleza? Sendo fato, quando é que tem esse julgamento? Quem é que faz o julgamento de fato, culpa no júri? O jurado? Ninguém mais. E essa decisão, ela é insubstituível, irreformável no mérito. Ela é apenas sujeita à rescisão, à anulação, que é repetir o julgamento, mas não é substituir essa decisão da culpa, ok? Então vamos lá. Se essa decisão ela é privativa, exclusiva dos jurados, quando os jurados decidem e essa decisão não pode ser substituída, a apreciação da culpa se torna definitiva. Definitiva. Então, não tem por que eu não executar a decisão a partir desse ponto, se a culpabilidade já foi reconhecida de forma definitiva. E essa decisão ela é definitiva mesmo que sobrevenha uma apelação que reconheça que essa decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Essa decisão aí do parágrafo 2º, da linha do inciso 4, que diz que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, ela é uma decisão que trabalha aparentemente com o mérito, mas ela não reforma, ela não substitui, ela simplesmente anula para que outro júri seja repetido. E esse outro júri, qualquer que seja a decisão a que ele chegue, essa decisão é soberana. Não cabe mais uma segunda apelação pelo mesmo motivo. Então, a partir desse ponto, não tem por que deixar de executar. Por coerência, então, tu sufragas a tese que nós outro dia debatemos, eu e o Antônio Sérgio, de que essa história de o tribunal reformar a decisão do júri em sede de revisão criminal não é possível, né? Não, aí é uma soberania de Araque. Que soberania é essa que a nossa doutrina sustenta, infelizmente. Tem autor aí que sustenta. Que essa soberania só vale para
ação de conhecimento. Na revisão criminal, o Tribunal de Justiça poderia simplesmente desconsiderar a soberania, a decisão dos jurados e absolver e fazer a festa. Não, claro que não. Por isso que o máximo que a revisão criminal pode resultar é na anulação do júri para que um novo júri seja realizado. Do contrário, eu estou rasgando a soberania. Eu não sabia desse argumento. Quer dizer, então, que porque é uma rescisória do processo penal lá, pode. Eu não sabia desse argumento. Eu não tinha visto. Não. Aí eu desconsidero a soberania, eu finjo que ela não está escrita e posso fazer tudo. Não, claro que não. Mas eu preciso que tu fale. Só para tu ter uma ideia ainda, de soberania, a lei não contém palavras inúteis. Então, soberania. Eu vou te perguntar agora, e não é retórica a pergunta, a decisão do STF, ela é soberana? Não. No sentido da fundamentação do poder direto do popular, não. Claro que não. Então, cabe uma rescisão que reforme a decisão do STF? Em tese, cabe. Não interessa se o processo permite ou não. Em tese, o direito material reclama isso. Agora, a lei não contém palavras inúteis. Se a Constituição disse que a decisão do júri é soberana, sabendo que nem do STF é soberana, eu tenho que dar uma interpretação útil para isso. E a interpretação útil para a soberania, além de não permitir que ela seja substituída por juízes técnicos, é justamente efetivá-la, dar o cumprimento imediato. Senão, de novo, eu digo, é uma soberania de Araque. Eu condeno, ele fica condenado aí a 15, 16, 20 anos, só que até chegar ao STF, o julgamento dos embargos, do agravo, já transcorreram 20 anos. Que soberania é essa? Tá, mas aqui baixou o espírito aqui agora do criminalista. Tá? Baixei o espírito lá do Raulison, lá de Pernambuco, que outro dia fiz uma live com ele. Tá? Se ele está nos vendo, um abraço. E a presunção de inocência, doutor Rafael? Como é que fica? Temos que falar sobre isso. Então, vamos falar da presunção de inocência. Eu mais ou menos sei a resposta, mas quero te ouvir. Todos querem te ouvir. A presunção de inocência, vamos do histórico então. Como é que ela apareceu redigida da forma que foi na Constituição? Ninguém sabe. Nos estudos da escrita da Constituição, Fernando Barbagallo, é o livro que analisou isso, simplesmente foi proposta. Não se sabe. Vamos culpar o estagiário, né? Continua. O que acontece? A primeira versão, a primeira redação da soberania dos veredictos foi proposta tal qual o princípio da presunção de inocência é previsto em qualquer ato normativo internacional. O Pacto de São José da Costa Rica, qualquer ato normativo internacional vai dizer o seguinte, que se presume a culpabilidade do réu até comprovação da sua culpa na forma da lei. Que, aliás, não se presume a culpabilidade, se presume inocente o réu até a demonstração da culpa na forma da lei. Ponto final. Esta foi a primeira redação apresentada para a Constituição no princípio da presunção de inocência. Não tem o histórico das alterações, mas simplesmente não tem registro de como apareceu a atual redação que parece condicionar o reconhecimento da culpa ao trânsito em julgado. Apenas parece, não é? E a resposta no júri passa pelo seguinte: quando é que nós definimos a culpa na forma da lei no júri? Pelo jurado, que é o juiz natural, cuja decisão é irreformável, insubstituível. A partir desse momento, para quem exige o trânsito em julgado, ok. Nós temos o trânsito em julgado do capítulo da sentença que se refere à culpabilidade do réu. Isso me permite, portanto, cumprir provisoriamente a pena. Me permite aqui, ó. Vou dar meu pitaco. Porque o pessoal pode confundir com essa discussão agora ampla sobre a prisão em segunda instância. Segunda instância judicial, o tribunal pode reformar a decisão do juiz, né? A diferença me parece que seja essa. Por isso que o júri, essa execução provisória é permitida no julgamento, digamos, de primeiro grau, porque na verdade é o único grau, né? Porque é o único grau, e Amorim, quem explica isso com perfeição é Douglas Fischer, procurador da República aí do Rio Grande do Sul. O nosso colega Fischer explicou o que é o duplo grau de jurisdição. É a necessidade política de que a decisão não seja isolada, não seja de uma pessoa. Por isso que eu chamo uma Câmara, uma turma, com 3 ou 5,
para reavaliar a questão. No júri não tem esse problema. No júri a decisão já é colegiada desde o início. E só ele que pode tomar essa decisão. Então no júri não existe segundo grau. É que nem a ação penal originária no STF. Não existe segundo grau para ela. Perfeito. Eu ainda estou ouvindo com alguma dificuldade aqui. Nós temos pouco tempo, mas eu queria te fazer uma outra perguntinha. E isso aí que tá rolando agora de pretenderem inviabilizar o recurso do Ministério Público contra a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Eu te confesso que eu não recorro muito da letra D, porque eu tenho muita sorte aqui em Porto Alegre. Mas às vezes acontece, né? Vão nos tirar esse recurso em nome da soberania? Como é que fica isso aí? Porque a defesa vai ter. Sim, mas aí nós cumprimentamos o excelentíssimo decano do STF, Celso de Mello, que emplacou uma decisão monocrática aí no ano passado, sem respaldo na turma, que ele colocou em obiter dictum lá. Não cabe a apelação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos pelo Ministério Público. Amorim, se nós estudarmos a estrutura do processo, é exatamente o contrário. Aquela apelação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ela foi desenhada pro Ministério Público, não para a defesa. Quer saber por quê? Pela função da pronúncia. E o nosso colega Odegado, do Mato Grosso do Sul, faz isso muito bem. Tá aí, que tá nos assistindo. A ele que eu devo essa ideia, inclusive. Imagina o seguinte, nós temos a pronúncia. O que é a pronúncia? Nada mais do que o Poder Judiciário assegurando que existe prova do homicídio, do cadáver, materialidade, e existem indícios, entre aspas, suficientes de autoria. Porque esses indícios produzidos com contraditório, ampla defesa e juiz natural. Por que são indícios? Porque essa prova, na verdade, tem que ser analisada pelo jurado e não pelo juiz. Então, se esse mesmo indício permanece e não é afastado por completo durante a instrução do plenário, quer dizer que os jurados estão de frente a uma prova, agora é prova porque eles apreciaram, que ela é suficiente para condenar. Se não existisse prova suficiente para condenar, era caso de impronúncia, não iria para júri. Então, quando se chega ao júri, nós temos certeza de que existe uma vertente probatória necessária, suficiente para condenar. Então, sobrevindo à absolvição, é o Ministério Público maior interessado nesse recurso aí. Qual é o único caso, e aqui eu me atrevo a pensar, em que a defesa poderia se valer desse recurso? Se esse contexto probatório que foi produzido lá na primeira fase é afastado por completo no plenário. Não sobrou nada daquele contexto. Toda a prova foi afastada por uma prova segura da absolvição. Aqui sim, se houver a condenação, eu poderia, em tese, defesa, recorrer em favor do réu. Mas eu vejo coisas, né? Eu tenho que ter bastante cuidado. Eu estou amadurecendo, as pancadas vão ensinando a gente. Aqui acontece muito no Rio Grande do Sul. Eu sei que tu viste um debate interessante hoje, que eu participei, e é da mesma lavra, a maioria dessas decisões, tem acontecido assim. Tribunal julga o recurso em sentido estrito da defesa contra a pronúncia. E mantém a pronúncia. Eu vou lá, faço meu jurizinho, o réu é condenado, aí a defesa recorre da letra D e o tribunal, a mesma Câmara, talvez com a composição diversa, vai lá manifestamente contrário à prova dos autos. Aí, meu amigo, chama o meu psiquiatra. Por quê? A mesma Câmara que disse que existia a prova, depois disse que não existia a prova, e aquele contexto que ela reconheceu na pronúncia não foi afastado por completo. Não pode. Aí tu tá rasgando com todo respeito à soberania. Tu não imaginas a quantidade de situações como essa que acontecem aqui em Porto Alegre. Não é tão raro de acontecer isso. É impressionante. Impressionante. Há julgados aqui do Rio Grande do Sul, mais antigos, que diziam que não se deve nem conhecer essa apelação. Na linha do que tu falaste agora. Que não tinha que conhecer porque a admissibilidade já foi vencida e o fundamento é que não haveria prova nenhuma, que era contra a prova. Isso também já foi vencido. Então a coisa no Brasil, assim, a gente tem muita insegurança jurídica. Esse é um grande problema. Tá bem. Nós estamos aí com 50 e poucos minutos.
É mais ou E menos eu isso estou que eu também te impressionado com a tua perguntei. audiência, Amorim. Tá boa a nossa audiência. Eu vou te confessar que na parte mais científica, eu não tenho o domínio que tu tens, tu está estudando, eu estou aqui batendo cabeça no júri, mas a gente também entende alguma coisa, né? E eu pretendo Deixa de enveredar onda, por esse Amorim. caminho. Mas nós temos uma fundamental, nem é o tamanho nem a quantidade de quem nos vê, né? É a qualidade, né? E é importante, como Sim. tu salentaste, olha o Marcelo Rocha Monteiro, rapaz. Vamos embora nós dois. Caio Márcio Loureiro, vamos pegar o nosso boné aqui. Marcelo Monteiro, né? Ó, daqui a pouco ele vai estar aí falando, hein? Esse é o monstro do Ministério Público. E até me esqueci o que eu ia falar, rapaz. Eu não me perco assim no júri e me perdi aqui. Mas é importante eu dizer isso. Pessoas aqui que não são do direito, né? E que querem compreender isso. Porque o teu livro não é. Claro, ele é para ser entendido por juristas. Mas o fundamento dele, inclusive filosófico, ele é para o carroceiro, para o gari, para a dona de casa, para aquela pessoa que anda na rua e não entende a história do réu sair caminhando de um plenário condenado. E vale da pessoa mais Encerro. simples e mais humilde até um ministro do STF com todo respeito e modéstia. Encerro os trabalhos. Eu tenho muito orgulho de ter te conhecido há uns 2 anos, ser teu amigo. Eu nunca te falei isso assim, cara. Porque eu vou te chamar de menino. Tu és um menino muito prodigioso, muito capacitado, muito inteligente, né? E tu conseguiste associar a inteligência à cultura, pesquisando, e eu já estou naquela fase que eu pretendo me tornar de soldado a general, modestamente, para ficar em cima da montanha e treinar os combatentes. É por isso que eu fiz um curso também. E tu já não é mais um combatente também, tu já está quase querendo subir a montanha. Aí eu quero te dar os parabéns, te agradecer a live e te conceder a palavra para as considerações finais. Não, Amorim, agora é o momento de eu agradecer. Eu agradecer esse reconhecimento. Reitero, para mim foi uma honra ter sido chamado por ti para essa live. Tu sabe, sem bajulação, tu és uma referência nacional no Tribunal do Júri. Todos te conhecem, todos admiram o teu trabalho. Eu, quando te conheci, te incomodei, pedi dicas, pedi orientações, porque eu sou curioso, enfim, eu estudo e para mim a satisfação é enorme de contar contigo aqui, contar com essa audiência qualificadíssima, que os nomes aqui eu fui passando, não vou agradecer um a um, porque a gente vai cometer injustiças naturalmente, e dessa maneira, eu me despeço agradecendo mesmo, tenho o teu trabalho como referência, tem a tua ação como em plenário, que eu já assisti por vídeos, que eu próprio já te pedi, inclusive, por referência. Se tu não quer fazer, eu faço aqui a propaganda do teu curso, que é excelente, promotor, sobretudo, de início de carreira. E eu estou em início ainda, enfim, eu tenho pouco tempo. É essencial, porque tu disseste no início, júri é importantíssimo e é a vitrine do Ministério Público. Nós somos conhecidos por júri. Não podemos falhar nesse ponto. Não podemos cair em pegadinha nesse ponto, que a defesa começa a enveredar por outro caminho e nós ficamos sem saber o que fazer. E nós precisamos do anteparo por quem já passou por isso e sabe como evitar, que é o que tu ensina. Nesse Agora sentido, é que eu agradeço. Eu vou te interromper. O júri é fundamental você ter toda aquela manha do júri, que eu procuro passar no meu curso, da vivência, conhecer a alma do povo, como eu digo, mas como diz o Chile, inclusive, nós não podemos perder de vista que também temos que ter um preparo dogmático, filosófico, jurídico para a atuação em plenário. Ele também é fundamental. Então nós casamos aqui hoje, casamos no sentido metafórico, que vejo aqui a doutora Flávia, Corregedoria Geral, né? E a Karina está aqui também. Corregedoria Nacional, Suprema, Universal. Então tá, meu amigo. E ao pessoal que nos assistiu, eu recomendo muito. Não é uma troca de favores, né? Eu leio livros que depois eu me arrependo de ter lido. E aqui eu li só um pedaço e eu confesso que eu fiquei pasmo com a qualidade do trabalho. Certo, meu amigo? Valeu. Vamos encontrar em breve. Forte abraço. Vamos se encontrar em breve e estou esperando. Não dá para deixar o homem falando sozinho, seria uma deselegância, uma descortesia, pessoal.
Seria uma descortesia muito grande deixar o rapaz falando sozinho. Fernando Andrade Alves. Então, boas as lives também da associação aí do Rio Grande do Sul. Especialmente o colega Zílio, na matéria eleitoral, que eu recomendo fortemente a todos. Um cara que entende muito da matéria. Olha a Gabriela aí, Marcos Alexandre, Leandro Sérgio Marques, Rodrigo Costa, Jackson Angélica. O pessoal junta os nomes aqui tudo com sigla e me complica a vida. Esdras, Fernando Andrade Alves de novo, muito bem. Será que ele vai fugir lá? Ele não vai fugir, ele vai verificar aí o Rafael. Vocês gostaram? O que acharam disso aí? Quem está aqui agora? Quem assistiu, estava bom? Aí tem advogado aí, o glorioso Dr. Mena aí, minha saudação. Marcelo, te prepara, Marcelo. Tu gostou aí do pedacinho, Marcelo? Em breve tu vai estar aqui de volta. Vocês vão ver Marcelo Rocha Monteiro, que assim, ó. Um dia ele mentiu a meu respeito, eu nunca me esqueço, no Twitter, eu tenho isso guardado com muito carinho. Disse que eu era o melhor do Brasil. Ele exagerou. E isso se deve à amizade. A gente está na luta ali, mas o Marcelo é excelente e vai estar aqui daqui a pouco mais também, mais alguns dias. Nós vamos ter em live aqui nos próximos dias, colega de São Luís do Maranhão, Samarone Souza Maia. Nós vamos ter aqui também a doutora Ana Cláudia, Tribunal do Júri de Belo Horizonte, que está aqui nos acompanhando. Nós vamos ter aqui o doutor Adriano Alves Marreiros para falar de direito penal militar. Olha só por onde nós vamos enveredar. Nós pretendemos trazer o doutor Hildon Maximiliano, promotor do Tribunal do Júri lá no Acre. E eu estou tentando buscar na memória aqui o Marcelo Rocha Monteiro do Rio de Janeiro. Ainda tem que ver alguém no Espírito Santo. Eu quero percorrer todos os estados, simplesmente todos os estados. Nós vamos trazer os veteranos, Silvio Munhoz, que por 12 anos, se não me engano, trabalhou no júri de Porto Alegre, hoje é procurador de justiça, atuante, um procurador promotor. Nós vamos trazer aqui a doutora Silvia Regina Becker Pinto. Alguns se intimidam, a gente convida, não querem vir, eu não vou citar quais os nomes, e eu respeito quando a pessoa não quer vir. E agora eu quero lhes anunciar em primeira mão outra coisa que eu tinha esquecido, outro participante que nós pretendemos trazer aqui, que é o doutor Dani Salles. Sabem de que eu estou falando? Do showman, do gênio Dani Salles. Ele agora teve uma modificação lá na situação na vida dele e ele vai nos brindar também com uma live. Eu não combinei nada com o Rafael e acho que ele foi embora. Ele nos abandonou, porque já voltamos aqui há alguns minutos e eu não consigo falar com ele. Eu estou fazendo a live pelo celular, né? E se ele não entrar em coisa de 4 ou 5 minutos, nós vamos ter que encerrar. Alguém quer perguntar? Rafael, um abraço, Rafael Marques. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre júri aí? Fazer alguma consideração para que eu mate um pouco do tempo esperando o Rafael Kurkovski, que eu estou aqui para participar da live também, né? Eu tenho feito isso através ali do Instagram. Eu aprendi ali o esquema das perguntinhas. Outro dia eu pedi que perguntassem sobre júri, outro dia que perguntassem sobre apartes. Eu pretendo futuramente responder também através de vídeos, porque às vezes o espaço para escrever ele limita a resposta. Mas o título do livro, Rafael Marques, tá bom. O nome do autor é Rafael, é um nome complicado aqui, alemão, polonês, tudo mais. Mas bota lá Rafael Kurkovski, com K. Execução provisória da pena no júri. Execução provisória da pena no júri. Fundamentos políticos e jurídicos. Eu sei que fica do contrário aí, mas é mais ou menos isso aí, ó. O livro do promotor Rafael, exatamente. Toda vez me perguntam sobre livros aqui, o livro do professor Dani Salles também, sobre a persuasão na tribuna,
Ele vai me matar porque eu esqueci do título exato, né? Mas acho que é Persuasão na Tribuna. O livro do César Danilo Ribeiro de Novaes. Eu vou publicar esses livros de novo lá no Instagram. César Danilo, que é a defesa da vida no Tribunal do Júri. Nós temos outros livros, né, como o próprio livro do Luiz Eduardo Santana, do Garantismo Integral, que eu te trouxe aqui outro dia. Eu agora não consigo fazer uma lista completa, mas esses são os principais, e os livros do Márcio Chile Gomes, né? Hoje está entrando aqui, ó, o rapaz lá do Direito 20, alguma coisa, que hoje fez uma live com o Márcio Chile Gomes e é também um mestre que nós podemos sempre recorrer a ele para aprender sobre júri. O Rafael foi embora. Nós temos agora 17, 18, a maioria do pessoal já foi embora. Eu não queria terminar, né, com ele no meio da fala, pessoal. Mas vai aqui meu abraço então a todos. Meu abraço especial a quem não é Suzuki Fer. Fer deve ser Fernanda. Um procurador brasileiro aduz que a tese de execução provisória demonstra um processo penal fascista e autoritário. Gostaria de uma exposição acerca dessa posição, doutor. Eu já não tenho mais paciência para esse tipo de coisa e eu tenho procurado me afastar desse tipo de debate, porque quando nós caminhamos para adjetivação, seja ela da pessoa, seja ela da tese, seja ela do livro, é porque nos falta argumento. Essa história do fascismo me lembra alguma coisa assim como no Tribunal do Júri. Eu vou contar um caso para vocês agora. No Tribunal do Júri, alguém lhe adjetiva. Você pode devolver o adjetivo até dentro da adjetivação da outra parte e vira tu é isso, tu é aquilo, como briga de criança. Tem um colega aqui de Porto Alegre, aposentado. Um dos últimos júris dele era uma referência, Dr. Jorge Alberto dos Santos Alfaia. Ele já quase se aposentando, carequinha, peladinho. O defensor público, não tendo argumentos, disse: o promotor recebe auxílio moradia. E já tinha até caído o auxílio moradia. E o colega, o veterano, disse: recebo. Eu sou um velho, o senhor não viu? Eu tenho quase 70 anos. Eu sou um idoso. O senhor tem preconceito contra os idosos? O senhor tem idosofobia? O Adriano Zufa, que lembra que o doutor Alfaia era chamado por todos lá, apelidado de Ramsés. Ele botou o terceiro aqui, né? Mas não me lembro se é o terceiro ou se é o segundo. Então você pode virar. Outro dia o advogado... eu pretendo trabalhar até 75 anos. Não. A hora que puder, eu estou saindo para outra empreitada que é a de transmitir experiência. Mas eu ia contar que outro dia o advogado começou com uma história de insinuar, e eu estou de camisa rosa hoje, insinuar que eu era homossexual no plenário. E se eu respondo a ele esbravejando, como se eu tivesse algum problema com o homossexualismo, nós vamos ficar os dois num debate preconceituoso e estúpido. Quando ele insinuou que eu era homossexual, eu disse: doutor, o senhor tem alguma coisa contra os homossexuais? O senhor é homofóbico, hein? Aliás, o senhor já costuma xingar as promotoras aqui em plenário. Eu já percebi que o senhor é machista. E agora, o que eu não sabia, o senhor também é homofóbico. E ele ficou sem poder falar absolutamente nada, né? E terminado o júri, uma jurada me procura e disse: doutor, que legal que o senhor não é preconceituoso, né? O advogado foi muito cruel, eu tenho um filho homossexual. Olha os cuidados, essas coisas eu falo no meu curso. Esses cuidados a gente tem que ter com a palavra, com a fala. Alexander Araújo, olha aí que espetáculo, hein? É o artista mesmo, Rio de Janeiro. Um homem com pós-graduação em Roma, né? E um dos grandes goleiros da Conamp, do campeonato da Conamp. Entrou aqui meu amigo Rômulo Paiva Filho, e já vou convocá-lo publicamente para fazer uma live conosco o mês que vem, Rômulo Paiva Filho. Flávia Kurkowski entrou. O que aconteceu, Flávia?
Ah, o Rafael, eu achei que o Rafael tinha fugido, ele volta aqui. Bora, Rafael, vamos de novo. Isso aqui não tem fim, tem réplica, rapaz. Como diria o grande filósofo, o grande filósofo capixaba, vocês se conhecem? O filósofo promotor de justiça, tem que mandar um convite, Rafael. O filósofo capixaba, está aqui, promotor do júri. Ele diz assim, aqui é tiro, facada e bomba. Sangue, morte e destruição. É claro que isso aí é metafórico, não é? Então a gente não para. Quando tiver gente aqui, agora não tem mais 70, mas tem 32. 32 e eu falando sozinho aqui, falando bobagem, né? Fernando Consul aí, olha aí, Fernando Consul. Um abração, Fernando. Colega valoroso do Rio Grande do Sul. Estamos aguardando o Kurkovski lá. Se quiserem que eu fale alguma coisa, perguntem. Indaguem. Olha aí, Encruzilhada do Sul, tá presente. Terra daquela paleta de ovelha maravilhosa. Quem é do centro do Brasil não é comedor de ovelha. No Rio Grande do Sul a gente aprecia o churrasco de ovelha. A Unirec. Olha aí o Fernando Consul, Diego Martim Bianco. O Diego é meu ex-jurado lá da comarca de Novo Hamburgo. Seição Montalverne, curso de júri para advogados. Na verdade, eu vou fazer um curso de oratória e de fala em tribunais, onde eu vou poder vender também para advogados e jovens e estudantes. Né? O curso de júri mesmo completo, infelizmente, é só para o lado de cá. Não se ofendam. Amaral Ferrador. Não tive o prazer de estar lá ainda. Vamos de novo, Rafael. Fazer uma transmissão ao vivo. Apertei aqui. Professor Kurkovski não pode participar, constou aqui. Leonardo Rodrigues Godoy. Mas que barbaridade. Se o júri acabasse no Brasil, o doutor iria para qual área do MP? Que pergunta, né? Talvez eu esteja me debruçando sobre essa pergunta agora e você nem saiba, Leonardo. Mas é complexa a causa. Se eu quisesse uma área apaixonante, onde eu continuasse com a mesma adrenalina, enfrentando os mesmos problemas e adversários, eu iria para a improbidade administrativa. A área ambiental é interessante também. Talvez a infância e juventude. É muito difícil responder essa pergunta. Mas possivelmente até a área ambiental. Trabalhar em matéria ambiental, que eu acho que é interessante. Marcel Baques aí. Ó, o doutor Neemias aí nos prestigiando, advogado, valoroso. Vamos de novo, Rafael. Tenta outra vez. Vamos brincando aqui, ó. 29 pessoas. É bastante gente aqui. Curiosidade, Leonardo. Eu também tenho essa curiosidade, Leonardo. Olha o Coelho aí. Ilustre professor, colega promotor de justiça. A minha esposa entra aqui na live dizendo para onde que eu tenho que ir se eu não estiver no júri. Então já respondemos a pergunta, Leonardo. Especializadas criminais ou improbidade, a minha esposa já definiu, não há mais dúvida, portanto. Trata-se de uma questão de hierarquia, uma determinação correcional. Olha que coisa. Rafael, o Leonardo pergunta aqui para qual a área que eu devia ir se acabasse o júri. E eu comecei a tergiversar, porque não consigo responder essa pergunta, né? E a Karina entra aqui e diz, especializadas criminais e improbidade. Eu disse, pronto, está dada a resposta, não se discute mais, acabou o assunto. Eu tentei voltar, por quê? Porque não é educado terminar com a palavra pela metade, né? E eu fiquei aqui conversando com o pessoal sozinho, esperando, e tem 36, rapaz. A gente tem, viu? Tinha 70. Não, a metade é minha. Eu tenho prestígio. Não, metade é minha, metade é tua. Já está subindo já, rapaz. Mas encerra aí, encerra. Vamos contar outro caso. Vamos ficar mais uns 15 minutos aí. Fala da tua carreira aí. Quero saber da tua carreira. Conta a tua vida aí. Faustão. Vamos embora então, mano. A carreira não tem muita graça, não. Como é que foi? Eu sou gaúcho. Canoas? Vamos embora. Sou gaúcho, natural de Porto Alegre.
Sou imortal tricolor. Isso dizem certo. que não se deve falar em rede porque pode assustar as pessoas. É. Sou gremista, sim. Enfim, sou graduado egresso da URGS. Depois que eu me formei, eu advoguei em Porto Alegre, região metropolitana, sempre no civil, Amorim. Eu nunca advoguei no crime. Fui assessor de juiz relator de turma recursal, assessor de desembargador, voltei a advogar, fui conciliador no Juizado Especial Cível, fui juiz leigo no Juizado Especial Cível, Que e no maravilha. final de 2009 eu passei para o Ministério Público do Maranhão. Poxa, hiper contente, fui, aceitei. Em 2010, Tá, não, para. surgiu o Só um concurso. minuto. O respeito é Diga. necessário. Respeito é necessário. Foi para onde no Maranhão? Ah, eu era titular de Passagem Franca. Que espetáculo. Agora diga onde fica. Passagem Franca, vou dar uma ideia para vocês. 535 quilômetros no odômetro de São Luís. Tá, mas é banda de 400... quê? Falsas? Imperatriz? O que é isso? Não. Sudeste. Sudeste do Maranhão. 430 de Teresina. Isso é pro lado de Piauí. Ah, não, mais para baixo. É perto, Mais da pra Chapada, baixo. é perto da Chapada das Mesas, Carolina, ali, Riachão? Não, é pro outro lado. Então não sei nada. É bem sudeste. Não, é sudeste do Maranhão. Pro lado de Teresina. Então, ali foi ali que eu aprendi muita coisa. Ali é interior, para jurisdição única, enfim, aprendi. O pessoal do Sudeste, o pessoal do Sudeste é muito bom, viu? Lá no Maranhão e aqui no Rio Grande do Sul também. Todo mundo que é do Sudeste é forte, você pode ter certeza. Aqui, região de São José do Norte, Rio Grande, Pelotas. Tá, e da passagem franca, tu tivesse uma passagem franca depois pro Sergipe ou foi para outra comarca? Não, fiquei só em Passagem Franca. Surgiu o concurso em Sergipe, que eu fiz por ideia de uma colega minha do Maranhão, que ela é sergipana. E eu fui na cara e na coragem, porque eu já estava trabalhando, não tinha mais como estudar com afinco. E eu estava satisfeito no Maranhão. Eu gostei, o Maranhão é muito bom. São Luís é um espetáculo. Só que quando eu comparo um estado que é uma baía de grande e um estado de Sergipe, que é o menor que tem, que é a cidade mais distante, a comarca mais distante da capital é 200 quilômetros, aí pesa muito. O maranhense é muito acolhedor, né? Demais. É impressionante. Nossa, é muito aberto. Muito aberto. Fui muito bem recebido, tenho grandes amigos lá, assim, ó, é excelente estado. O povo é muito bom, muito acolhedor, muito quente também. Eles falavam o teu nome lá com precisão? Que sacanagem. Nem eu sei falar meu nome, tio. Nem em Porto Alegre o pessoal fala direito. E em Sergipe, bom, Sergipe é tudo perto, né? Também é um povo acolhedor, né? Eu tenho bons amigos nos dois estados, né? Tem, e felizmente é o estado que eu escolhi. Eu fui muito bem recebido lá. Não posso negar. Tu és titular, perdeste a classificação lá porque tu tá no Conselho Nacional, né? Como é que é esse negócio? Não, na verdade é o seguinte, eu fui substituto lá por uns 4 anos, eu rodei por mais de metade de Sergipe, eu substituí muitas promotorias, acumulei muito júri com jurisdição criminal, dali onde eu aprendi um pouquinho a fazer, dali onde eu conheci o teu nome, inclusive, e eu titularizei no interior, naturalmente, me removi para uma outra promotoria, então fui convocado, requisitado, para trabalhar na Corregedoria Nacional, no Conselho Nacional do Ministério Público. Vim para Brasília, onde eu me encontro atualmente, e a minha promotoria, como eu sou titular, eu estou afastado, tem um colega substituindo. E no decorrer do ano aí, eu me removi para uma outra promotoria de interior também, entrância inicial. Fala o nome da cidade. Boquim. A cidade se chama Boquim, produção de laranja muito forte. E a comarca anterior era Aquidabã. Aquidabã eu conheço. É tudo perto. Dá para ir à praia no domingo. Quase isso. Aquidabã de Aracaju, da porta da minha casa, dava 110 quilômetros. Isso aí é Porto Alegre a Camaquã, menos? Imagina. É nada. Porto Alegre a Farroupilha, menos ainda. Porto Alegre Gramado.
Não, Porto Alegre Gramado é 120, é mais longe. É, e tem curva e tem montanha. Aquela coisa horrorosa que é Gramado também, né? Ah, não. Vou te provocar, Enfim, ó. Vou te nada é provocar. perfeito. Domingo é Diga. aniversário da corregedora aqui, e vamos subir a serra. Comer aquela pasta, né, com aquele vinhozinho, aquela maravilha toda. Ah, aí é sacanagem. É. A patroa daqui a pouco reclama aí também, né? Não, se Mas ela a está hora. garantida, assim, a Flávia é minha esposa, a quem eu agradeço por me acompanhar e me dar todo esse apoio, inclusive. Estiver junto, ela não reclama. Pois é, bom, eu não vou perguntar essas coisas. Mas ela não é gaúcha. Flávia é mineira. Ah, então tu tá perdido. Se for boa na cozinha, tu tá perdido. Tá cheio de mineiro aqui, olha. E os caras rivalizam aí. Os caras sabem fazer comida, né, tia? E ela e a sogra, então, a minha segunda mãe, tia, É, você não faz ideia. E eu gosto de comer pouco, né? Eu gosto pouco de comida, aí eu tô lascado mesmo. é. Tá aquela aqui, ó, doutora Flávia Kurkowski, olha aí. Entraram uns advogados aqui, ó. Alguns advogados. Tem gente falando aqui de Amaral Ferrador. Eu prometo que eu vou conhecer Amaral Ferrador, né? Vamos ver quem tá aqui. E eu não Colega tenho lá de... acesso ao histórico como tu tens. Aí eu é contigo aí. Advogado dela, Lobato. Entrou agora o doutor Vinícius Vargas. O doutor Vinícius Vargas é um jovem advogado, eu chamo de jovem, né? Ele fez um júri comigo em Novo Hamburgo, assim, eu não sei se foi o primeiro júri da vida dele, e ele é filho de um promotor aposentado, né? E a gente, quando faz o júri com um advogado novo, eu não sei se tu tem esse sentimento, eu tenho, porque eu sou um... Vou revelar, vou confessar isso aqui. A gente tem aquele misto, tem que condenar o réu, se ele é culpado. Eu não posso poupar o jovem advogado, mas eu também não posso liquidar com aquela criatura. Porque ele daqui a pouco vai ser um bom advogado, um advogado leal, que trabalhe bem. É importante o advogado, é imprescindível, como diz a lei, né? Uhum. E o doutor Vinícius, eu me recordo que ele fez um belo júri. Ele não conseguiu absolver o réu, né? Mas ele fez um belo júri, foi muito, muito desprendido, aparteou, recebeu a parte. E eu não sei se tu concordas, é um pouco raro você ver jovens profissionais no júri, inclusive advogados, quando se deparam com um promotor mais experiente ou famoso, terem desenvoltura. As pessoas têm a tendência, às vezes, a se assustar. Claro. Mas eu acho que não é Imagina. para isso. Mas, ô Amorim, um promotor perto de ti se sente acanhado. Eu, porra, velho, para eu me preparar para essa live aqui, para falar contigo e tudo mais, porque tu tem o peso da experiência, a responsabilidade e tudo mais. É natural que isso se reproduza no plenário. Da minha parte, quando acontece de ser um advogado mais novo e tudo mais, eu parto do seguinte pressuposto. Se trabalhar com respeito, tudo bem, o debate vai fluir muito bem. Agora, se começar a se perder, é natural a reação, porque no júri tudo importa, tudo é simbologia. É. Eu aprendi uma coisa no júri, eu comentava contigo outro dia, que às vezes o advogado é agressivo, ou o promotor, porque está inseguro. Sabe a história do poodle que late pro Rottweiler, pro Pitbull? Muitas vezes é isso. E eu já cheguei num estágio da minha vida que quando chega um menino mais novo agredindo, batendo muito, claro, tem que ter um limite, né? Eu vou lá e converso com ele. Eu converso com ele no intervalo, digo assim, cara, fica tranquilo, faz o teu trabalho, não precisa disso aí. As pessoas não acreditam que eu faço isso, porque às vezes a gente ganha uma fama de agressivo e pontualmente a gente acaba sendo agressivo, todos nós, pela questão do plenário, simbologia, como tu disseste. Mas a minha regra não é ser agressivo. Nós temos que ser técnicos. O júri eu penso que seja fundamentalmente informar o jurado e, claro, também trabalhar aquela áurea do júri que é diferente. Um bom profissional do júri consegue informar o jurado e envolver o jurado conhecendo os gostos, os desgostos, os anseios, os medos, a alma do povo, como eu digo, de uma comunidade. E é por aí o caminho para se trabalhar no júri. Seja promotor ou advogado. Agora eu vou te perguntar se tu concordas comigo. Ô, Morim, concorde, não é porque tu tá falando. Concordo porque, na verdade, é o seguinte, quando o promotor, é o meu caso, quando eu parei de fazer júri, eu sempre fazia roteiro, por exemplo, porque eu me sinto seguro.
E quando o jurado, sobretudo o mais elucidado, de cidades maiores, capital e tudo mais, sem nenhum demérito ao interior, que é um outro tipo de abordagem, é um outro tipo de jurado. Diferente. Quando o jurado percebe que tu está encadeando a prova, está direitinho, tudo cadenciado, está aqui a prova da materialidade, porque está aqui assim, de autoria, temos isso, A, B, C, D, E. É o seguinte, não é legítima defesa por conta disso, está comprovado aqui. Quando o jurado percebe esse encadeamento de provas, ele dá muito valor. O jurado não é bobo, não é trouxa. Não vai se deixar vencer no grito porque um advogado está gritando, esperneando, ou o promotor está esperneando. Não. Tu sabes que eu também ainda faço roteiros quando o processo requer. Não é feio. Pega um processo lá com 40 testemunhas, caso Eliseu Santos, aqui em Porto Alegre, 50 volumes, mais os apensos a 130 volumes, tem que ter um roteiro mesmo mais experimentado. Porque júri não é improviso, como alguns pensam. Você improvisa algumas coisas, mas o júri tem que ter uma estratégia e um rumo. Tem que ter um leme, uma vela, senão você se perde, né? Tu falaste um negócio importante da antecipação das teses defensivas. Eu já estou falando do curso agora aqui, porque eu gosto de falar disso. Eu estou dando uma mentoria para dois candidatos de um concurso aí, não vou dizer qual. Amorim, desculpa, uma rápida interrupção, só a título de agradecimento. Quem? Tem alguns ex-alunos meus aqui que entraram, inclusive Lucas, que deixou um abraço ao doutor Rafael. Lucas, ex-aluno meu da Pio Décimo, está advogando hoje de forma brilhante. Ao lado dele tem outros. Então, em nome dele, eu agradeço a todos os ex-alunos aí que acompanharam a primeira versão e estão acompanhando essa segunda live. Valeu. Agora ficou meio bagunçado, né? E eu estou dando uma espécie de uma mentoria para dois candidatos que vão fazer a prova de tribuna. Porque a tribuna, em alguns estados, ela é assim, entregam um caso prático e o rapaz ou a menina fazem a acusação. Eu gostei dessa modalidade de tribuna. No Rio Grande do Sul, a tribuna ainda é uma exposição como se fosse uma aula. E a tribuna tem que ser... Eu não concordo, eu acho que... Eu vou dizer, a Paraíba. Eu acho que a Paraíba está à frente do Rio Grande do Sul nesse aspecto. Então, eles me procuraram. E eu ensinei algumas coisas para eles e fiz alguns testes com eles. E percebi que durante a fala, estão muito bem até, muito bem preparados, mas eles deixaram de fazer o enfrentamento da tese da defesa. Que às vezes tu não faz porque tu não vai antecipar para o advogado, uma participação de menor importância. Mas uma tese desclassificatória, uma tentativa, você tem que falar na primeira fala. Né? Você tem que dizer por que não é lesão corporal, porque entre 100 advogados pedem a desclassificação mesmo que seja 3 tiros na cabeça e o cara tem ficado vivo. Isso aí é da praxe. Né? Então é interessante ter essa organização sempre. Né? Por isso que eu falo também em tipos de júri. Você trabalha de um jeito no júri de feminicídio, você tem um outro modo quando o policial é réu, outro quando o policial é vítima, outro júri de trânsito, que é uma coisa assim, é uma coisa muito particular e que nós temos que aprender muito sobre o júri de trânsito. O júri de trânsito é um daqueles júris que é mais emocional do que técnico, e muito colega não descobriu isso ainda. E nesse aí, modéstia à parte, tu manda muito bem, tu faz muito bem, tu tem um júri aí envolvendo ciclismo e tudo mais, já transtou em julgado, eu acredito, não tem por que mencionar nomes aqui. Está preso já, foi preso. Que a tua atuação foi exímia. Nossa, foi muito boa. E tu sabes que esse vídeo está no tribunal, ainda não soltaram. Quando soltarem, eu vou anexar esse vídeo ao meu curso. Né? Eu tenho 2 vídeos no meu curso, o vídeo do júri do bioquímico, que o cidadão matou a esposa e o filho. Então, um júri muito interessante, um júri que eu trabalhei bem. E o primeiro júri do caso Eliseu, que também já transitou em julgado, onde é um júri muito bom. Então, são 3 horas, eu fiz as 2 réplicas. É 1 hora no primeiro júri e 2 no segundo. E eu consegui, neste bônus que eu dou no curso, eu mostro a gravação do júri, da minha fala só, não mostro os advogados, portanto não tem meus apartes, mas eu consegui aqui um mecanismo lá com a empresa, que eu vou parando o vídeo e comentando a atuação. Excelente. Olha que interessante, eu paro ali, olha, isso é assim, eu vou te mandar essas 2 aí, tá? Só para tu lamber os beijos, né? E eu que estava passando a atividade de fim, morrendo de saudade da atividade de fim, cara. Sabe o que é isso?
E às vezes eu vou lembrando da situação e eu paro antes o vídeo e antecipo o que vai acontecer. Eu paro e digo assim, ó, olha aí, alguém adquiriu hoje o curso aí, tá ansioso para começar. Hein? Miasp adquiriu o curso hoje e estou ansioso para começar logo. Vai gostar. E aí eu antecipo, né? Ó, eu vou fazer assim e vai acontecer isso. É interessante, como a história do aparte inverso, né? De você oferecer o aparte. Ela é uma situação muito peculiar, mas é aquela situação em que o advogado está ali aparteando sempre no periférico, está ali incomodando com coisas que não são importantes, e chega um certo momento que você tem um ponto central do debate, que você está muito seguro, você se vira e vai lá na bancada dele, doutor, só gosta de apartear? Por favor, eu vou lhe conceder o aparte. Por favor, esclareça para nós essa questão. Aí você ouve o cérebro, eu vou falar no meu tempo. Discretamente tu olha para os jurados, pois eu gostaria de ouvir agora, Vossa Excelência, o defensor, sobre esse ponto que foi levantado agora. Doutor, o que o senhor tem a dizer? Eu sou muito democrático, sabe, a plena defesa. Por favor, esclareça aqui, para o bem do cidadão, sobre o processo, que, aliás, é uma expressão cunhada pelo Aramis Nassif também, né? Mas vamos falar bem do Aramis. O Aramis foi bem na obra ali. Não, assim, olha, eu não concordo na parte do mérito, enquanto ele era desembargador, pelos posicionamentos dele de processo penal. Mas a obra dele de júri é de uma sinceridade, de uma utilidade, de um refino acadêmico sem precedentes, Amorim. A dele me chamou muita atenção e a do nosso colega Mauro Viveiros, procurador de justiça no Mato Grosso. Eles tratam muito bem desse aspecto constitucional de instrumento de democracia participativa do júri nas obras dele. Tem um outro autor que... O Miasp, que adquiriu o teu curso hoje, vai começar, é o Fábio Putumuju. Putumuju é o meu colega. Eu fui informado lá pela empresa que ele estava interessado. Tem mais gente aí. Tem um pessoal meio tímido ainda, não sei como é que é a questão do Covid, das finanças, mas é baratinho. Valeria muito mais. E eu acho que eu vou investir nessa questão também. Prima minha, outros colegas, outros ex-alunos, Helder, ex-aluno, muita gente aí legal, muita gente bacana. Viu? Tem mais gente tudo que minha, rapaz. A Seição Montalverne aí. Tu conheces? Eu acho que ela é de Sergipe. Eu não tenho acesso a esse histórico que tu tens na minha janela. Então... Eu acho que ela é de Sergipe porque ela disse aqui que o Nordeste vai dominar o Brasil, rapaz. Eu não sei se é uma... Aqui, ó, a peleia aqui é brava aqui embaixo, hein? Eu acho melhor nós fazer um churrasco e uma buchada de bode, tudo junto, né? Tomar um vinho e uma pinga e ficamos em paz. Não tenho dúvida. Pouca gente sabe, né? Uma coisa que eu gostei do Nordeste especial culinária, vamos aumentar agora. Bora. Eu já fiz nada até de vinho, vambora. As melhores que tinha, com o colega de Minas daquele. Mas um prato excelente, o baião de dois, que a Seição falou agora, é excelente, o arroz. Mas assim, olha, é excelente, Amorim, bode, churrasco de bode, chã de bode, picanha de bode, é de, assim, olha, indescritível. Pois excelente. Eu tenho uma aluna, Selma Andrade, eu abri uma exceção para ela porque ela é assessora do Ministério Público e quer ser promotora, e o promotor dela lá adquiriu, junto com ela, a empresa fez lá um pacote para os dois, e ela não está aqui hoje, eu acho. E o marido dela cria bode, mas lá no interiorzão do Piauí, rapaz. Esqueci o nome da cidade. E eu vou aceitar o convite, eu vou até lá. A Seição é do Ceará. Tá na mesma linha. Tá na mesma linha. Quer ser promotora. Não sei se tu conheceste Rembrandt de Matos Esmeralda. Não. Rembrandt de Matos Esmeralda era promotor na cidade de Lavras da Mangabeira, próximo de Juazeiro do Norte, lá do Padim Cícero. E ele era um promotor que era um cidadão já de uma certa idade, um nordestino típico do interior. Ele fazia o júri de chinela, aquela calça de tergal, uma camisa de botão de manga curta, e o camarada era repentista. E ele fazia réplicas no repente. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama verso de ideia.
Sabe o que é isso? Eu tenho 2 obras desse cidadão, que era meu amigo do peito, faleceu já, e as 2 obras são 2 réplicas no Repente. Acredita nisso? Que bagagem, uma coisa extraordinária, lenda no sertão do Ceará. A Seição não deve conhecer, porque ele já é da turma mais antiga, eu já estou quase 30 anos, né? Eu conheci o Edilson quando o Edilson era um menino, o Bonfim, no primeiro congresso. Ele vai ficar bravo comigo se ele ver isso aqui. No primeiro congresso do Júri, em 95, em Campos do Jordão, maravilhoso. 95, tu já tinhas nascido? Já. No 95 eu estava assim, ó, pela 2ª, 3ª série, mais ou menos. Olha aí, o Walter fala em carne de sol, e eu introduzo a macaxeira junto, né? Walter é excelente pessoa, estagiário do Ministério Público de Sergipe. Tenho muito orgulho do Walter, um cara muito vencedor na vida, Amorim. Muito bonito o exemplo dele. Ele está aqui falando que tu é um grande conhecedor do processo penal e ele cita e ele já veio para o cuscuz agora, ele gostou da brincadeira. Cuscuz com carne de sol, olha aí. Conhece o São Lunga, diz a Seição Montalverne. Aí, rapaz, complicou a nossa vida, né? Aí nós vamos devolver para ela. Conhece Cacimbinhas? Eu conto ou tu conta? Mas então, só aproveitando e reitero, viu, que os teus ensinamentos são excelentes, teu conhecimento tem que ser transmitido, tu não pode guardar isso para ti, é injusto conosco, tu tem que continuar seguindo nessas lives, trazendo gente, tu tem que falar, tem que participar cada vez mais. Eu torço muito pelo teu curso, que é de excelente qualidade, já deu certo e que continue dando certo, não nos priva dessa tua bagagem, desse teu conhecimento. São poucos no Brasil que são exponentes para nós, referências, o Mongenor Bonfim, tu... Cortou aqui. Cortou bem na hora aqui. Parou em mim, tá bom? Olha aqui, eu recomendo a todos que assistam a live que eu fiz com a Associação Mineira do Ministério Público. Não sei se tu viste, né? Se não viu, tem que ver. Ela ficou muito boa. Eu comentei no Zap, inclusive. Eu esqueci. E ela dá uma ideia do que é o curso. É uma condensação de 16 horas em 50 minutos. Eu consegui fazer. E daqui a pouco sai um livro, Rafael. Sai um livro no estilo do livro do Dani Salles, assim, né? Eu não gosto de usar a expressão prática, porque às vezes ela é pejorativa, né? Um livro de bagagem de plenário, digamos assim. Daqui a pouco sai. Já estamos começando a ler, primeiro leitura, para depois rabiscar alguma coisa, e quem sabe para o futuro sai mais coisas aí, não é? Mas, então tá. Vamos encerrando, que ninguém é de ferro, né? E em breve vamos beber aquele vinho argentino ou português aí com mais tranquilidade e professorar em Vino Veritas. Só marcar. Beleza. Valeu. Valeu de novo. As 2 lives vão ficar no Stories aqui de hoje para amanhã e eu vou salvá-las depois. Futuramente tudo isso vai aparecer em algum lugar que eu não sei aonde. Tá, meu cara? Grande abraço aí. Satisfação demais. O último tchau para minha mãe, que está nos assistindo até agora, inclusive. Ah, não. Aí, as suas lives aí eu vou baixá-las, inclusive, botar no YouTube e tudo mais. Eu ensino no meu curso, entre outras coisas, que você encerra a fala falando da mãe, né? No caso da vítima, não é o teu caso, porque aqui ninguém foi vítima. Mas fechou, deu tudo certo. Grande abraço, querido. Beleza, Amorim, valeu. Valeu. Pessoal, um abraço.